Olá, dileto aluno, dileta aluna do segundo ano do ensino médio. Aqui na matéria de Química nós estamos estudando as soluções. As propriedades, algumas características, e agora nós vamos estudar um tipo de solução que na verdade é o tipo que de fato existe, né? Então aqui, por exemplo, olha só, a água do mar é uma solução de sais, né? Todo mundo sabe o gosto que tem a água do mar. A água do mar é salgada. Por quê? Porque tem sais minerais dissolvidos. Entre eles o cloreto de sódio, o sal de cozinha, o sal que a gente conhece bem, né? Todos nós sabemos que na água do mar tem sais dissolvidos. Agora, o que de fato constitui a água do mar? Quem é que está lá misturado com a água do mar? São os sais minerais, né? Então vamos analisar aqui a situação. Olha só, isso aqui é um cristal de cloreto de sódio, de sal de cozinha. Ele é formado, né? Aqui você vê em verde o íon cloreto, né? Então, quando você pega um cristal de cloreto de sódio, ali os íons, os cátions de sódio e os ânions de cloreto estão organizados, né? Estão organizados, eles não estão soltos aleatoriamente. Não, eles estão organizados, formando uma coisa que a gente chama de estrutura cristalina, né? Então, você tem aqui um arranjo cristalino muito bonitinho, olha só. O cloreto, né? Ele é negativo, ele está rodeado pelo sódio, que é positivo. Então eles vão se arranjando, se organizando de tal forma que perto de um íon de sódio, que é positivo, eu tenha vários íons de cloreto, que são negativos. E desta forma eles vão se organizando, tá? Então, isto aqui é um cristal de cloreto de sódio, a representação de um cristal de cloreto de sódio no estado sólido. Mas todos nós sabemos que o sal não está no estado sólido na água do mar, né? Quando você coloca o sal de cozinha ou qualquer outro sal solúvel em contato com a água, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação química, um fenômeno químico. A água é uma molécula polar, ela tem polos, né? A água, na verdade, ela é uma molécula, olha aqui representada, tá vendo? Então aqui perto do oxigênio eu tenho sobra de elétrons, né? Sobra de elétrons. Então aqui próximo ao oxigênio você tem uma carga negativa. E próximo dos hidrogênios, eu tenho uma deficiência de elétrons, portanto, há uma relativa sobra de cargas positivas. Então, a gente diz que a molécula de água é uma molécula polar. Próximo dos hidrogênios, você tem cargas positivas e próximo do oxigênio, cargas negativas, tá? Então, quando o cristal de cloreto de sódio entra em contato com a molécula de água, as moléculas de água começam a interagir com os íons do cristal de cloreto de sódio. Então, por exemplo, o oxigênio, que é negativo, ele vai se aproximar do sódio, que é positivo, ó, tá? Então, o sódio que está aqui perto do cloreto, né, rodeado de cloretos, ele vai começar a ser competido, né? Ele vai começar a ser atraído pelas moléculas de água. Então, de forma que você vai ter aqui, olha só, as moléculas de água, pelo lado negativo, que é o lado do oxigênio, começa a interagir com o sódio, que é positivo, de forma que ela consegue arrancar os íons de sódio do cristal. À medida que ela vai arrancando o sódio do cristal, o cristal vai se desfazendo. A gente diz que ele vai se dissolvendo na água, né? Mas a dissolução do sal de cozinha em água, na verdade, ele é um processo químico. A água está interagindo com os íons, arrancando estes íons do cristal, né? Então você tem o lado do oxigênio atraindo
o sódio, né? Arrancando o sódio do cristal. E o lado dos hidrogênios, olha, os hidrogênios eles são positivos, né? Então esse lado dos hidrogênios, que é positivo, esse lado aqui, começa a interagir com os cloretos, que são negativos, né? De forma que eles também começam a arrancar os cloretos do cristal. E aí vão desfazendo o cristal, tá? Então a dissolução do cloreto de sódio, na verdade, e também dos outros sais solúveis, na verdade é um fenômeno químico, né? A água ela interage com estes íons, arrancando estes íons do cristal, desfazendo assim o cristal, né? E aí o cristal que estava no estado sólido passa a estar no estado aquoso, né? Não é que ele se liquefez, ele não se tornou líquido, ele se transformou em aquoso, né? Ele está agora dissolvido dentro da água, tá bem? Lógico que eu tenho cloreto de sódio aquoso, né? Dissolvido na água do mar. Se eu colocar essa água no sol, né, nas salinas, e evaporar a água, então eu vou deixando o cloreto e o sódio juntos. E aí eles voltam a se juntar, formando novamente o cristal, né? Tá bom? Então na água do mar, o que eu tenho? Eu tenho cloreto de sódio? Não. Na água do mar eu tenho os íons sódio e os íons cloreto dissolvidos em água, né? Então, na verdade, eu tenho uma mistura de íons na água do mar. E assim, na água potável também, tem muitos sais minerais lá dissolvidos, né? Dissolvidos. Então, eu não tenho uma solução de sal, eu tenho uma solução de íons, né? Uma solução iônica, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho, no caso, compostos iônicos, né? Os compostos iônicos, quando eu coloco dentro da água, ocorre uma coisa chamada dissociação iônica. Dissociar significa separar. A água vem e começa a separar os íons do cristal, dissolvendo o sólido, né? Tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente representa dessa forma, olha. Cloreto de sódio, sólido, né? Ele está na forma cristalina. Eu coloco ele em contato com a água, o que vai acontecer? Os íons que formavam o cristal, eles vão se separar, tá? Vão se separar. Então, o Na fica Na+, e o Cl, Cl-, tá? Aqui as cargas não aparecem, porque quando eles estão juntos, as cargas se cancelam, né? Mas quando eles se separam, eles são separados com suas cargas. Este AQ aqui significa aquoso, né? Então, quando você coloca um sal dentro d'água, ele fica no estado aquoso, né? Ele fica assim hidratado, né? Então, olha só, tá? Rodeado por moléculas de água, né? Então, a gente coloca assim, Na+, aquoso, né? Significa que ele está em meio da água, né? Bom, o que mais? Então, isso daqui é chamado dissociação iônica, simplesmente a separação dos íons, tá? Mais um exemplo aqui, né? Cloreto de sódio, Na+ aquoso, mais Cl- aquoso. Agora, outro sal, que também tem na água do mar, né? Dissolvido lá, que é o cloreto de magnésio, tá? Quem são os íons que formam este sal? Então, o íon magnésio, ok? O íon magnésio, tá? Só que este 2 aqui é a carga dele lá, certo? Lá no primeiro ano nós estudamos uma coisa chamada regra do escorregador. Nós colocávamos 2 íons, um cátion junto com o ânion e invertíamos as cargas, né? A carga do cátion passa a ser índice do ânion e a carga do ânion passa a ser índice do cátion. Quando não aparece aqui é porque é 1, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui o magnésio, um magnésio só, de carga mais 2. Então, quando eu coloco dentro d'água, ele é separado. E quantos cloretos eu tenho aqui? Eu tenho 2 cloretos, né?
e o cloreto é menos 1, tá? Se você lembra também da tabela periódica, você vai ver que o magnésio ele está na família 2A da tabela periódica. Quem está na família 2A tem carga mais 2. Não sei se você lembra, mas os elementos da família 2A tinha até uma regrinha, né, uma frase para a gente decorar quem eram eles. Bela, magrela, casou com o senhor Barão Ratão, né? Então era berilo, magnésio, cálcio, né? Estrôncio, bário e rádio. Então eram esses elementos da família 2A. Todos eles apresentarão carga mais 2. Já o cloreto, ele é da família 7A. Todos os elementos da família 7A, o grupo ali chamado grupo dos halogênios, eles têm carga menos 1, né? Que é ali a família do flúor. Então tem uma frase também para decorar, né? É Flamengo, clube brasileiro, empatou com o Atlético. Então é flúor, cloro, bromo, iodo e astato, né? Então, são os elementos da família 7A e todos eles têm carga menos 1, tá bom? Muito bem. Mas quando você coloca um sal dentro d'água, então ele se dissolve, né? Então, isso é chamado de dissociação iônica, tá? Aqui você tem uma base, hidróxido de sódio, tá? Então, as bases, elas também são compostos iônicos, apresentam um cátion e um ânion. O que acontece nas bases é que o ânion sempre é o OH-, sempre é o OH-, tá? A única diferença aqui vai ser no cátion, tá? Neste caso aqui, o cátion é o sódio da família 1A, né? Na família 1A, todos eles têm carga mais 1. Na família 1A, não sei se você lembra, mas tinha uma frase também, né? Li na cama Robinson Crusoe francês, né? Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? Então, estes elementos da família 1A, todos eles, quando formam compostos, vão ter carga mais 1, tá certo? Então aqui, quando eu coloco ele dentro d'água, né, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, algumas pessoas usam essa substância para desentupir ralo, né? Porque é uma substância bastante corrosiva, né? Então, como é que fica quando eu coloco ela dentro d'água? Ela se dissocia, né? Os íons se separam. Fica, então, Na+, mais OH-, tá? O OH é menos 1, é o íon que caracteriza as bases, né? Muito bem. Mais um exemplo aqui. Hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base, já é uma base mais fraca, não se dissolve muito, mas ainda assim se dissolve. Ela não é muito solúvel, né? Mas ainda assim se dissolve. E é uma base fraca, né? Até aparece em medicamentos para azia, né? Hidróxido de magnésio. Tem um medicamento chamado Milanta Plus. Este medicamento tem ali na sua composição, leite de magnésia, né? Leite de magnésia tem, eu acho que o Milanta Plus não é o hidróxido de magnésio, é o hidróxido de alumínio. O Milanta Plus, mas tem um que é o leite de magnésia, né? Que nada mais é do que uma solução, entre outras coisas, com hidróxido de magnésio, tá certo? Então veja, aqui o magnésio é da família 2A, Bela Magrela, né? Casou com o senhor Barata, esse 2 é a carga dele, certo? Família 2A sempre é mais 2. E aqui eu tenho 2 vezes o OH, certo? Esse 2 significa que eu tenho 2 vezes o OH. Então, quem são os íons aí? É o íon magnésio, 2+, então quando eu coloco ele dentro da água, ocorre a dissociação, a separação. Mais 2 vezes o OH, tá? O OH é menos 1, tá? A carga dele vai aparecer aqui, ou seja, quando não aparece é porque é 1, né? Muito bem. Agora, nós temos um outro fenômeno que é a ionização. A ionização vai ocorrer, tem algumas substâncias que sofrem ionização, mas no nosso estudo aqui nós vamos considerar os ácidos, né? Os ácidos são compostos moleculares, né? Não tem íons, são compostos moleculares, formados por ligações covalentes. No entanto, quando a gente coloca um ácido em meio à água, em meio aquoso, ocorre um fenômeno químico chamado
ionização, né? A água, ela quebra a molécula do ácido, né? Ela rompe a ligação entre o hidrogênio e o ânion, né? E o hidrogênio, ele vai sair na forma de H+, na forma de cátion H+, tá? Então aqui vai sair o H+ e o Cl. O Cl vai sempre ser negativo, ele vai roubar o elétron do hidrogênio, né? Então como é que fica a ionização, né? A formação de íons assim, H+, mais Cl-. Então aqui ocorre com os ácidos, você se lembra, os ácidos eles começam com o H, né? Então todo ácido de Arrhenius, né, na definição de Arrhenius, vai ter sempre o H+ aí na sua fórmula, né? Então, por exemplo, o ácido carbônico, esse ácido é o ácido que vai aparecer nos refrigerantes para dar o sabor ali ácido dos refrigerantes, né? Então, veja, ele tem 2 vezes o H, né? Então, quando eu coloco ele em contato com água, esses 2 Hs vão se separar na forma de H+, né? Então, olha lá, 2H+, ok? E o ânion, quem é o ânion? É o CO3. E qual é a carga do CO3? Olha, pela regra do escorregador, a carga está aqui, tá? Então, o ânion é sempre negativo, né? Então, CO3, 2-, ok? Tá aí, tá? Então, isso é chamado de ionização. Aqui tem mais alguns exemplos, olha só, pus mais ácidos, assim, digamos, comuns, né? Então, por exemplo, aqui você tem o ácido sulfúrico, veja que ele tem 2 hidrogênios, né? Então vai sair 2H+, e o ânion é o SO4, né? E a carga do ânion é esse 2-. Aqui o ácido fosfórico, né? Ele tem 3H+, embora aqui tenha, nem todos sejam ionizáveis, mas enfim, tá aqui 3H+, PO4 3-. E aqui o ácido nítrico, né? 1H+, e o NO3-, tá certo? Então vamos lá. Tudo isso para a gente explicar para você como é que a gente calcula a molaridade, a composição dos íons. A composição dos íons. Então, por exemplo, aqui tem o ácido sulfúrico dentro d'água, né? Então, quando você coloca o ácido sulfúrico dentro d'água, então aqui, olha, ácido sulfúrico 1 molar. O que é 1 molar? É 1 mol por litro, tá? Então aqui tem 1 mol de ácido sulfúrico em 1 litro de solução, tá bom? Então olha só, quando você coloca o ácido sulfúrico dentro d'água, ele sofre um fenômeno de ionização. Vão ser liberados 2 hidrogênios H+, e o 1 SO4 2-, ou seja, cada molécula de H2SO4 vai se decompor, vai originar 2 mols de H+, e 1 mol de SO4, tá certo? Então, cada mol de moléculas de H2SO4 dará origem a 2 mols de H+, e 1 mol de SO4 2-, tá certo? Então você tinha lá, se a quantidade, se a molaridade do ácido sulfúrico era 1 mol por litro, quanto que vai ser a molaridade do do SO4? 1 mol por litro, né? Porque a proporção é 1 para 1. Se a composição desse cara em relação a ele é 1 mol por litro, desse aqui também vai ser 1 mol por litro. E quanto que vai ser desse aqui, do H+? 2 mol por litro, né? Então, do SO4 vai ser 1 mol por litro, né? E do H+ vai ser 1 mol por litro, tá bom? Bom, uma outra e última forma de representar a concentração da composição é em partes por milhão. Partes por milhão, né? Ou seja, miligrama por litro, né? Miligrama por litro. Quando você está lidando com concentrações muito pequenas, né? Por exemplo, a quantidade de flúor na água que a gente bebe, na água potável, está na casa de miligramas por litro. Miligramas por litro, né? Então, é uma quantidade muito pequena. Então, em vez de eu dizer assim, olha, a quantidade de fluoreto na água que bebemos é 0,9 miligramas por litro, eu digo, olha, a
quantidade de fluoreto na água que bebemos é 0,9 ppm, né? Então, ppm nada mais é parte por milhão, ou ppm, ou miligramas por litro, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos, alguns exercícios a respeito desses assuntos. Um grande abraço. Se você gostou, você dá o like. Não deixe de se inscrever e de ativar o sininho aí. Um grande abraço, até mais.